Bom dia, turma. Bem-vindos a mais uma aula, certo? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade na página que a gente parou. A última aula foi a página 106. A gente fez aí os últimos exercícios, né? A gente vai agora ver o comparando frações, certo? A gente já viu agora frações, né? Até agora, né? A gente viu as fraçõezinhas. Aí se a gente viu que para reduzir as frações ao mesmo denominador, a gente tira o MMC, né, dele para deixar no mesmo denominador, certo? A gente viu também frações equivalentes, né? Deles eu tenho uma fração, daquela ali eu consigo ver quais são né, as equivalentes a ela, né? A classe dela, tá certo? A gente viu números mistos também, né? Aquele número que vem uma parte inteira, seguido de uma fraçãozinha. Certo? A gente já viu bastante coisas, né? Sobre frações, perdão. Agora a gente vai ver o assunto de comparando frações, certo? A gente vai continuar como fosse na aula de vídeo, né? Online que a gente estava fazendo. A gente vai ler o livro para eu explicando tal assunto. Como ainda tem gente, né, que tá sem livro, não comprou antes da pandemia, né? Aí agora ficou mais difícil, certo? Por causa do corona, né? Coronavírus. Aí eu vou deixar o meu livro aqui para quem não tem e acompanhando comigo, certo? E quem tem um livro, vai acompanhando no seu, tá? Página 106. Vamos agora ver o assuntozinho de comparando frações, certo? Ele começa assim, ó, comparando frações, né? Observe os três casos a seguir. A gente vai ter esse A, vai ter um B e vai ter o caso C, certo? Ele fala, no caso A, né, o primeiro caso. Considere as frações 3/8, né, 3 oitavos e quinto oitavo, né, 5/8, certo? A gente vai considerar essas duas frações. Para comparar dois números na forma de fração, devemos estabelecer entre eles uma relação de igualdade ou desigualdade, certo? Isso aqui, ó, vamos pegar os números naturais. Comparando os números naturais, né? A gente começa com 0, né, no livrinho, vai ter o 0, certo? Aí vai ter o 1, 2, 3, 4, 5, né? Como é que a gente comparou? Sempre que está mais à direita, né, vai ser um número maior do que o que está à esquerda. E sempre que eu pego um número que está mais à esquerda do que eu quero, ele vai ser sempre menor desse que está à direita, não é isso? A gente compara dessa forma, quem é maior, quem é menor, certo? Agora a gente vai aprender nas frações, ó. Então ele coloca aqui, ó, sejam as seguintes frações, né? 3/8 e 5/8. Ó. Ele fez uma representação gráfica. Ó. Fazendo a representação gráfica, tem dessa forma, ó, 3/8 e 5/8, certo? Eu fiz essa aqui, esse primeiro caso, aqui no papelzinho, para pintar aqui com vocês, certo? É a mesma. Deixa eu colocar só mais para cá. A mesma representação. Representação gráfica, certo? Aqui é uma canetinha de outra cor, ó. Ele tem 3/8, eu coloquei 3/8 também. 5/8, eu também coloquei 5/8, certo? A gente já viu, ó, passei para vocês, que o numerador é o de cima, denominador de baixo. Numerador de cima, denominador de baixo, ok? O meu denominador é tudo que eu tenho, certo? E o meu numerador é o que eu quero. Então tudo que eu tenho são o quê? 8 pedaços. Então essa fileira aqui está dividida em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? A mesma coisa aqui, ó, na minha segunda fração, meu denominador é 8. Então essa fileira também está dividida em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Porque está dividida em 8, porque é o valor do meu denominador, que é tudo que eu tenho. Tá certo? O que é que eu quero está no meu numerador. Pegando essa minha primeira fraçãozinha. O denominador é 8, então eu tenho 8 quadradinhos aqui, ó. Meu numerador é 3, então eu quero apenas 3. Então vai ser esse e esse. Aí, ó. Peguei 3,
que é o que ele está mostrando aqui, ó. Isso aqui tudo vale 3, né, ó. Certo? E na minha segunda fraçãozinha, a representação gráfica, ó, tá certo? No livro aqui ele colocou até tamanho igual, né? Também coloquei aqui o mesmo tamanho, certo? Para ficar fácil da gente realmente fazer essa comparação. Eu tenho 8, né? 8 partes, que é o meu denominador. Meu numerador, que é o que eu quero, tenho 5. Então vou pegar 5, que é o que eu quero. 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá? Então daqui até aqui eu tenho 5 partes. Ok? Deu para entender, né? Fração, meu numerador é o que eu quero e o meu denominador sempre é tudo o que eu tenho, certo? Aí eu fiz essa aqui, o primeiro caso, na folhinha também separado, para ir marcando, né? Certo? Para vocês verem como é que a gente faz uma representação gráfica. Que a gente já fez isso antes também, relembrando, né? Então, voltando aqui para o livro, fazendo a representação gráfica de 3/8, né? Ele pintou 3 partes do total de 8. E 5 sobre 8 ele pintou 5 partes no total de 8. Certo? Então essa aí foi a representação gráfica. Aí vamos continuar aqui com o que é que ele nos diz. Ó. Ele passa pra gente. Deixa eu ver se já está com foco. Tá, né? Através da representação gráfica, fica fácil observarmos que a fração 5 sobre 8 é maior que a fração 3 sobre 8. Certo? Então tá aqui, ó. Pega meu papelzinho aqui novamente. Essa aqui, ó, 5 sobre 8 é maior do que essa, 3 sobre 8, né? A quantidade que eu peguei é bem maior, tá? Aí por isso que ele coloca aqui, ó. Logo, né, ó. Mesma coisinha do livro. Logo, quem é maior? 5 sobre 8. Se aqui a gente já viu, né? A partezinha aberta é o maior, né? A gente lê 5 sobre 8 é maior que 3 sobre 8. Certo? Então ele coloca aqui, ó. Podemos enunciar. Como a gente pode enunciar? Se duas frações... Desculpa, bati aqui. Se duas frações têm o mesmo denominador, lembrando que o denominador sempre é o de baixo. As duas têm o mesmo denominador, não é isso? Certo? Se duas frações têm o mesmo denominador, aquela que possuir maior numerador é a maior. É a maior o quê? A maior fração, né? Ó. Então, denominadores iguais, numeradores aqui ó, são diferentes, então é só pegar o maior. Quem é o maior? 3 ou 5? 5, né? Então, logo, a fração 5 sobre 8 é maior que a fração 3 sobre 8. Certo? Bem tranquilo, né? Então, o primeiro caso de comparação aí de frações é a gente observar o denominador. Se o denominador for igual, a gente olha o numerador. Tá certo? Quem tiver o maior numerador, então a gente já sabe que aquilo ali vai ser a maior fração. Ok? Então vamos continuar aqui e ver agora o segundo caso. Letrinha B. Ó. Ele coloca: considere as frações 5 sobre 3 e 5 sobre 4. Né? Se a gente observar aqui, ó, os denominadores estão diferentes. Né? Já não é a mesma coisa aqui do primeiro caso, né? Que é a letrinha A. Então vamos lá. Observe a representação gráfica. 5 sobre 3 e 5 sobre 4. Certo? Ó. Lembrando novamente, denominador é tudo que eu tenho, tá certo? Ó, 3 e o 4. Numerador é tudo que eu quero, 5 e o 5 aqui. Certo? Então, 1, 2, 3, porque eu só tenho 3 partes. Então, eu coloco mais 3 para eu conseguir as 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 pintadinhos, tá? E 5 sobre 4, ó, como é 5, eu quero mais do que eu tenho, então ele colocou 4 partes e depois repetiu mais 4 partes. E eu quero 5, então ele pintou 1, 2, 3, 4, 5 partezinhas, certo? Então, ó, no primeiro caso aqui, ó, compare que é só 3, né, ó, o meu denominador, minha segunda fraçãozinha é 4, ó, mas o tamanho é o mesmo, começou aqui e terminou aqui. Só que aqui eu dividi para 3 pessoas, aqui é 4. É como se fosse uma barra de chocolate. A mesma barra, quando eu comia a minha primeira vez, eu dividi em 3 partes.
E a mesma barra de chocolate, quando eu fui comendo outra vez, ó, dividi em 4. O tamanho é o mesmo, tá certo? Só tá diferente a quantidade de pedaços que eu tenho dentro desse tamanho. Então, ó, ele fala assim, ó, o seguinte. Através da representação gráfica, observamos que a fração 5 sobre 3 é maior que a fração 5 sobre 4. Logo, 5 sobre 3 é maior que 5 sobre 4. Certo? Então, ó, se a gente pega aqui, ó, frações que tem um numerador igual, tá certo? Numerador é 5, numerador é 5. Denominadores diferentes. A fração que tiver o denominador menor vai ser a maior fração, certo? Essa parte aqui, ó, no livro, ficaria melhor ele colocar em cima da letra C, né? Que ele coloca aqui, ó. Se duas frações têm o mesmo numerador, que eu acabei de falar, ó, aquela que tiver o menor denominador será maior, tá? Então essa parte cinza aqui, ó, no livro, eu acho que o de vocês também tá da mesma forma, né? Ó. Se você quiser, você pega aqui um lapisinho, ó, passa um traçozinho. Quando você for estudar novamente, pega ele, ó, você sabe que ela vem antes da letra C, certo? Que ele ainda está concluindo a letra B, que é o segundo caso, ok? Então, ó, se duas frações têm o mesmo numerador, no caso aqui, ó, 5 e 5, aquela que tiver o menor denominador, tá certo? Vai ser a maior. No caso aqui, ó, 3 é menor que 4. Então, 5 sobre 3 é maior do que 5 sobre 4. Certo? Então, até agora o que a gente viu foi o seguinte, certo? Primeiro caso, aqui, ó, denominadores iguais, eu olho o meu numerador. Meu maior numerador, isso quer dizer que vai ser a maior fração. No meu segundo caso, é o contrário. Meus numeradores é que são iguais, certo? E o denominador é diferente. Como é que eu faço para colocar isso aqui em ordem, né? Quem sabe quem é o maior, quem é o menor. É só olhar o denominador. O menor denominador, o menor denominador vai ser a minha maior fração, certo? E agora a gente vai ver o terceiro caso, certo? Que no assunto aqui a gente viu que tem 3 casos. Então, o último caso. Ele coloca aqui, ó. Considere as frações 3 sobre 4 e 2 sobre 3. Denominador está diferente, numerador está diferente também, né? Certo? Então a gente tem diferente tudo, tanto no numerador como no denominador. Então vamos ver aqui, ó. Ele fala: quando as frações não têm os numeradores nem os denominadores iguais, devemos reduzir as frações ao mesmo denominador. E assim poderemos compará-las de acordo com o caso A. Certo? Então a gente aqui, ó, vai ver uma parte do assunto que a gente viu anteriormente, né? Ó. Vejam, quando as frações não têm os numeradores, que é a parte de baixo, né? E os denominadores iguais, numeradores em cima, denominadores iguais aqui, ó, embaixo, né? Devemos reduzir as frações ao mesmo denominador, né? Que é que está embaixo. E assim poderemos compará-los de acordo com o caso A. Reduzir ao mesmo denominador, isso aqui a gente viu antes, né? Quando os denominadores eram diferentes, a gente tem que fazer o quê? Para deixar ele igual? Tirar o MC, não é isso? Então, quando a gente deixar no denominador igual, o que é que a gente vai ter? Ó? Que ele coloca aqui, caso A, né? Ó, a gente volta para cá, o denominador é igual, então no caso é só a gente comparar o numerador, certo? Já que o denominador vai ser igual. Então, o terceiro caso é quando o numerador e denominador eles são diferentes. A gente vai reduzir o denominador, tá certo? Ao mesmo denominador, né? E a gente com isso volta para o primeiro caso, que é a letrinha A do livro aqui. Então ele coloca aqui, ó. Observe a representação gráfica. Eu tenho ao todo quantas partes? 4. E eu quero quantas? 3. Então divide em 4 partes e pegou 3. Pintou 3 de laranja. A segunda fração é que eu tenho 3 partes e eu quero 2. É o mesmo tamanho. Então, ó, eu tenho 3 partes, 1, 2, 3, e eu pintei 2 partes que é a que eu quero.
certo? Então, eu olhando assim, não tem muito como eu dizer assim, ah, essa é maior, aquela é maior, tá certo? Essa é menor, aquela é menor, ok? Então, a gente vai fazer uma, um assuntozinho anterior, que foi a redução de frações ao mesmo denominador, e para isso a gente voltar para o primeiro caso. Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver aqui, onde está minha reguinha. Nesse caso, dá até para a gente visualmente, ó, como a distância aqui é a mesma, e aqui também, ó, é o mesmo tamanho, né? Pense em barra de chocolate. Aqui eu tinha a mesma barra de chocolate dividida em 4 partes, comi 3. A minha outra barra de chocolate, que era o mesmo tamanho, eu dividi em 3 partes, já comi 2, né? Mas se eu passo a minha reta aqui, ó, certo? Eu vejo que na primeira fraçãozinha, ela é maior do que a segunda, as partes que eu já peguei, né? Certo? Mas às vezes isso aqui não dá para ver visualmente, tá certo? E também a gente não vai ficar fazendo desenho toda vez, né? A gente tem que ter um método, certo? Para conseguir realmente ter a certeza quem é maior e quem é menor, sem precisar ficar fazendo desenhozinho toda vez, certo? Então vamos ver aqui, ó. Reduzindo ao mesmo denominador, que é o MMC. O MMC de 4 e 3 é 12. Então o que é que ele fez? Pegou a primeira fração, que é 3 sobre 4, já colocou um novo denominador, né? Que é o resultado do MMC, ó, que é 12. Então, 12 dividido para 4 é 3, 3 vezes 3 é 9. Então, ele vai ter a nova fraçãozinha, que é 9 sobre 12. Então, vai ter 12 pedaços agora. Veja aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços. E ele vai pegar quanto? 9. Ó. Então, ele pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedacinhos. Certo? A minha segunda fração, 2 sobre 3, o MMC é quem? 12. Isso vai ser o meu novo denominador. 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 12 pedaços também, né? O denominador é sempre tudo que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eu vou pegar quantos pedaços? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, agora, ó, a gente realmente consegue ver que a fração 3 sobre 4, certo? É maior que a fração 2 sobre 3, né? A parte aqui laranjinha veio bem mais para frente. Então ele coloca aqui, ó. Através da representação gráfica, observamos que a fração 3 sobre 4 é maior que a fração 2 sobre 3. Logo, 3 sobre 4 é maior que 2 sobre 3. Por quê? Quando eu reduzi ao mesmo denominador, ó, eu peguei as frações que são equivalentes aqui, ó. 9 sobre 12 é a mesma coisa que 3 sobre 4. E 8 sobre 12 é a mesma coisa que 2 sobre 3. Aqui foi onde eu consegui comparar as duas, ó, porque o denominador é igual. Quando o denominador é igual, é o primeiro caso, ó, a gente olha o numerador. O maior número que tiver no numerador, eu vou ter a maior fração. Certo? Aí ele continua aqui, ó. Como os denominadores são iguais, a maior fração é aquela com o maior numerador. Que é o que eu acabei de falar, né? Seguindo esse raciocínio, vamos colocar a sequência de frações a seguir em ordem crescente. Certo? 1 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 5, 8 sobre 2, 4 sobre 5. Ele coloca a sequência equivalente é... Se a gente observar aqui, ó, quem são os denominadores? 2, 2, 5, 2 e 5. E aqui quem são os denominadores? 10, 10, 10, 10, 10. Por quê? Porque ele tirou o MMC, né? E ficou 10. Então, ó, 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido para 2, aqui, ó, 5. 5 vezes 3, 15. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 8, 40. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 4, 8. Certo? Então, ó, ele vai colocar em ordem a partir dessas fraçõezinhas aqui, equivalentes, certo? As anteriores. Por quê? Porque agora tem os denominadores todos iguais. Então, só olhar o numerador e colocar em ordem. Então, logo, 1 sobre 2 é menor que 3 sobre 5, que é menor que 4 sobre 5, que é menor que 3 sobre 2, que é menor que 8 sobre 2. Certo? Então, aqui acaba o assuntozinho, tá? Teórico.
que é que a gente vai fazer agora? Tem uma questãozinha aqui, na página 108. Vou fazer ela aqui agora no vídeo, para a gente conseguir guardar bem esse assunto, né, entender. E as outras questões vou deixar para vocês responderem em casa. Certo? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó. A questão que a gente vai fazer da página 108 é a questão 48. Certo? Ela fala o seguinte, vou colocar aqui do lado. Questão 48. Ela dá aqui as frações 4 sobre 3, 4 sobre 5, 4 sobre 6, 3 sobre 5, 6 sobre 5 e 2 sobre 5, certo? Aí ela pede o seguinte, a questão 48, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ó. Escrevendo as frações 4 sobre 3, 4 sobre 5, 4 sobre 6, 3 sobre 5, 6 sobre 5 e 2 sobre 5, em ordem crescente, encontramos. Tem as alternativas. Então ele quer do menor para o maior, certo? Mas eu vou olhar aqui, ó, os numeradores, eu tenho o valor 4, 3, 6 e 2. É tudo diferente. E os meus denominadores eu tenho 3, 5, né, e 6. Também todos diferentes, perdão. Então, o que eu vou ter que fazer? Tirar o MMC, né? Que é igual ao exemplo que a gente acabou de ver. Vamos tirar o MMC aqui, deixa eu colocar aqui do lado. O MMC a gente sempre tira do denominador, né? Então a gente vai tirar de 3, 5 e 6, né? A gente pega os valores diferentes. 5, ó, tá repetindo várias vezes, eu não preciso colocar 5, 5, 5, né? Uma vez só. Então, ó, perdão, pra gente começar o MMC, tenho que ver se eu tenho pelo menos um número par para começar dividindo por 2. Eu tenho que é 6. Então, vou dividir por 2, vou repetir o 3, o 5. 6 dividido para 2 é 3. Não tenho mais ninguém divisível por 2, vou dividir por 3 agora. 3 dividido para 3 é 1. Repetir o 5, 3 dividido para 3 é 1. Agora eu vou dividir por 5, 1, 1 e 1, né? Porque 5 dividido para 5 dá 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 é 30. É isso? Então eu tenho aqui o resultado do meu MMC, que é 30. Vai ser o meu novo denominador. Certo? Tenho 6 frações. Então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fraçõezinhas, né? Ó, já com meus denominador tudo preenchido, porque é o resultado do meu MMC, certo? Então agora como é que a gente faz? Ó, pega o novo denominador, divide pelo antigo, multiplica pelo numerador o resultado, né? Para encontrar o numerador da nova fração, certo? Então vamos lá, ó. 30 dividido para 3, 10. 10 vezes 4, 40. É isso? 30 dividido para 5, 6. É isso? 6 vezes 4, tabuadinha do 6. 6, 12, 18, 24. É isso? 30 dividido para 6 é? Muito bem, 5. 5 vezes 4 é? Tabuadinha do 5, 5, 10, 15, 20. É isso? 30 dividido para 5 é? A gente já fez aqui, ó, 6, né? 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 3, tabuadinha do 6, 6. 12, 18. Certo? 30 dividido para 5 é 6. É isso? 6 vezes 6, tabuadinha de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Certo? 30 dividido para 5, novamente, né, que a gente já fez isso aqui, ó, 6, né? 6 vezes 2 é, tabuadinha do 6, 6, 12. Então, ó, aqui deu 12, né? Então, ó, das frações, 4 sobre 3, 4 sobre 5, 4 sobre 6, 3 sobre 5, 6 sobre 5 e 2 sobre 5, a gente teve que tirar o denominador
ou o MMC, perdão, porque os denominadores são todos diferentes e o numerador também. Então a gente não tem como comparar quem é maior do que quem. Dessa forma que tá. A gente tirou o MMC para ter os novos denominadores, certo? Os novos denominadores, ó, é o resultado do MMC. Preenchi aqui nas minhas frações. Peguei o novo denominador, dividir pelo antigo, o resultado eu multiplico pelo antigo numerador para achar o novo, não é isso? A gente já viu isso aí na aulinha de MMC, né? Já fez várias vezes, certo? Só colocar aqui de outra cor, para quem ainda tem uma dúvida. Quando tiro o MMC, esse 30 dividiu para 3, certo? Pega uma canetinha aqui de outra cor. 30 dividiu para 3. O resultado dessa divisão eu peguei e multipliquei por 4, certo? A mesma coisa para todo mundo aqui, ó. 30 dividido para 5. O resultado dessa divisão eu peguei e multipliquei por 4. Certo? Aqui eu fiz novamente 30 dividido para 6. O resultado eu peguei e multipliquei pelo antigo numerador. Aí eu achei o novo numerador. Certo? Aqui também 30 eu dividi para 5. O resultado multipliquei para 3. Certo? Nessa outra fração também a mesma coisa aconteceu. 30 dividido aqui, ó, para 5, né? Novo denominador dividido pelo antigo. O resultado eu multiplico pelo antigo numerador para achar o novo. Na última fraçãozinha aqui também. Fiz 30 dividido para 5. O resultado eu pego e multiplico pelo antigo numerador para achar o novo numerador, certo? Então, para quem tem dúvida ainda de MMC, né, como achar a nova fraçãozinha, né, o novo denominador, para achar o novo denominador das frações, quando o denominador são diferentes, tiro o MMC. O valor do MMC que eu achei vai ser o novo denominador. Para achar a nova fração, eu pego o novo denominador, divido pelo antigo, o resultado eu multiplico pelo numerador. Isso aqui eu vou ter o resultado do meu novo numeradorzinho, da minha nova fração, certo? Então agora vamos colocar em ordem, ok? Ó. Todo mundo agora está no mesmo denominador, então só precisa olhar o numerador e colocar em ordem. Quem é o menorzinho aqui, ó? 30 sobre 12, certo? Vou pegar aqui, botar a canetinha aqui de outra cor, fininho. Eu já usei essa fração, ó. Vou passar um tracinho aqui para eu não me confundir. Depois do 12, quem é o próximo? 20, né? Ó. Então vai ficar 30 sobre 20. Já usei essa fraçãozinha. Corta aqui para não me atrapalhar. Quem é o próximo? Eita, perdão. Antes do 20, ó, eu tenho o 18, né? Deixa eu colocar aqui, ó. 12 sobre 30. Depois eu tenho a 18 sobre 30. Para depois chegar na 20 sobre 30. Certo? Então já usei aqui também. Ok? Agora a próxima vai ser a 24 sobre 30. Já usei. A próxima vai ser 36 sobre 30. Já usei. E a última que sobrou foi 40 sobre 30, certo? Então está aqui na minha ordem crescente. Mas a gente para lá e olha assim, ó. As alternativas. Ele não deu com o novo denominador, tá certo? Tá com o antigo. Então o que é que a gente vai fazer? Observar aqui, ó, né?
a minha fraçãozinha 12 sobre 30, ela é equivalente aqui, ó, a qual fraçãozinha anterior? 2 sobre 5, certo? Essa aqui vai ser menor que a fraçãozinha 18 sobre 30, que é referente a quem? 3 sobre 5. E a minha próxima aqui, ó, isso aqui vai ser menor que 20 sobre 30, que é quem, ó? 4 sobre 6. Isso aqui é menor que a próxima, que é 24 sobre 30, que é quem? 4 sobre 5. Que isso aqui é menor que 36 sobre 30, que é quem? 6 sobre 5. E 40 sobre 30, tá certo? Tá aqui, ó, 40 sobre 30 é 4 sobre 3, ok? Então agora a gente colocou na ordem, tá certo? Crescente, né? Colocou do menor para o maior. 2 sobre 5 é menor que 3 sobre 5, que é menor que 4 sobre 6, que é menor que 4 sobre 5, menor que 6 sobre 5, que é menor que 4 sobre 3. Então agora eu vou procurar a minha alternativa aqui, ó, correta, para poder marcar, né? Então aqui no livro a gente fica com a letrinha A, né? A gente vai lá e marca a opção correta, certo? Então, ó, a gente aí viu na aula de hoje a página 106, que é comparando frações, certo? A gente viu os 3 casos que podem ocorrer e a gente fez um exercíciozinho para fixar o assunto, certo? Então, vou deixar para vocês agora, ó, fazer na página 108 a questãozinha 45 e a 46, certo? Então, ó, agradeço aí a atenção de vocês na aula de hoje, certo? Tenha uma ótima semana aí para você e sua família e até a próxima aula, ok? Lembrando aí, ó, que tem 32 minutos só de aula, porque eu estou deixando 2 questões para vocês, que eu acredito que vocês vão acabar até passando dos 40 minutos da aulinha, certo? Tem a questão 45 e a 46 para fazer, certo? Próxima aula eu vou corrigir essas 2. Certo? Um abração, tchau a todos.